vocês que estão aqui, a você que nos acompanha pela live. Glórias a Deus por mais um domingo. E vamos então dar início a este culto de celebração ao Senhor. E eu quero ler, para nós iniciarmos este culto, os versículos finais do Salmo de número 118, a partir do verso de número 24. Isso, quem puder ficar em pé, por favor. Salmo 118, a partir do verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia! Glórias a Deus, porque este é o dia que fez o Senhor. O Senhor criou este dia, o Senhor trouxe à luz este dia. Tem muita gente por aí que o Deus deles é o universo, né? O universo conspira a meu favor, muitos dizem, né? O universo, todas as coisas acontecem por causa do universo. Mas quem criou o universo? Senão o único e eterno Deus. Quem comanda este universo, senão o único e eterno Deus, né? Então que nós possamos seguir aqui a recomendação do salmista, né? Este é o dia que fez o Senhor criou este dia para os seus filhos, para todos os moradores da terra, segundo a sua imensa graça, né? Segundo a sua graça comum, todos podem desfrutar deste dia, mas Ele nos diz, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então hoje é uma grande oportunidade de você se alegrar e se regozijar no Senhor. Hoje é uma oportunidade de você se alegrar, né, no Senhor, porque somente nele há a verdadeira alegria. Então lembre-se disso, todos os dias que você acordar, lembre-se disso, que é o dia que fez o Senhor, este é o dia que fez o Senhor. Então eu quero me alegrar e me regozijar nele. Ainda que você esteja abatido, ainda que você possa estar triste, mas alegre-se no Senhor. Alegre-se nele, porque Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos conduz dia a dia, Ele é aquele que nos fortalece, que nos renova. Então que o Senhor nos renove nesta manhã e que assim nós nos alegremos e nos regozijemos nele. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar. Bendito Deus, Pai eterno, ó santo e soberano Deus, Deus todo-poderoso, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã, Pai, porque esta é a manhã, este é o dia que o Senhor criou, Pai. O Senhor fez este dia segundo a tua imensa misericórdia, segundo o teu imenso amor, Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, Pai, bendito és tu. Obrigado por ter nos trazido aqui nesta manhã, oh, Senhor, para nos alegrarmos em ti, para termos comunhão uns com os outros, Pai. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da Igreja de Cristo, por sermos membros do corpo de Cristo, Pai. Louvado seja o teu nome por ter nos chamado, Senhor, através de Cristo Jesus. Obrigado pela tua imensa graça derramada sobre nós, Pai. Nós te bendizemos e nos alegramos em ti, Pai. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Oh, Pai, nós entregamos este culto a ti, Senhor. Nós entregamos todo este tempo que estaremos aqui a ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza em todas as coisas, Pai. Oh, Pai Santo, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Pai. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Oh, Pai amado, queremos ser edificados por ela, Pai. Ah, Senhor, queremos sair daqui, Senhor, renovados pelo teu poder, renovados pela tua graça, renovados pela tua palavra, Senhor. Oh, Pai amado, nós nos rendemos a ti nesta manhã, Pai. Senhor, recebe
a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Oh, Senhor, que ele suba como incenso agradável diante de Ti, Pai amado. Ah, Senhor Deus, que dos nossos lábios saiam o perfeito louvor a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno, só Tu és digno, Senhor, de receber o louvor, a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre, Pai. Oh, Senhor, que este seja um culto cristocêntrico, Pai, que Cristo seja o centro de todas as coisas aqui nesta manhã, Pai. Que Ele receba a honra, a glória, Pai. Oh, Senhor, que Ele seja glorificado, Senhor. Oh, Pai, que em tudo também Tu sejas exaltado, Senhor, neste dia, nesta manhã, através da nossa vida, através dos louvores do Teu povo, através da Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Vamos glorificá-lo, né? Alegrarmos-nos nele com as nossas palmas. Aleluia! Agora vamos exaltar, adorar ao Senhor com os nossos louvores. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Que dia lindo que o Senhor fez. Vamos dar louvor a Deus. Vamos nos render em adoração. Nosso Deus, general de guerra, poderoso na batalha, que venceu a minha e a sua luta na cruz. Nós vamos cantar o triunfo de Deus na cruz. Aleluia. Você pode nos acompanhar com as palmas e, se souber, cante também. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Porque em Deus nós temos a vitória. Ele nunca perde uma batalha. Amém? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Como já foi lido essa manhã, esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós vamos nos alegrar. Glória a Deus. Bom dia a você que nos assiste nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor alcance aí a necessidade do teu coração. É uma alegria ter você conosco. Deus te abençoe. Não sei se você está em casa, no trabalho, algum outro lugar, mas Deus está aí com você para
que a palavra dele alcance a necessidade do teu coração. Queridos, olhem para o lado, né? A gente não pode sair do lugar, abraçar, beijar tantas pessoas, mas vamos dar um tchauzinho, revendo amigos, revendo pessoas. Tão bom, né? Tem alguém que hoje nos visita pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Olha só, temos uma amada aqui. Mais alguém que lá atrás também temos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria tê-los aqui conosco. A Igreja Cristã da Trindade gosta de abraçar, de cumprimentar, mas agora nós vamos agradecer a presença de vocês aplaudindo e dando um toquinho assim, né? Quem estiver por perto, dá só um toquinho, por favor. Uma forma carinhosa de acolher vocês. Sejam bem-vindos. Muito bem, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos nos assentar. Vocês viram que hoje aqui a gente está com um cenário diferente, né? Vou trocar de lado aqui com o marido, que ele quis trocar de lado. Graça e paz, né, para todos, eu já cumprimentei. E esse cenário todo lindo, todo diferente, é porque ontem nós tivemos uma festa aqui. Foi o Congresso de Mulheres, o 16º Congresso de Mulheres, que nós tivemos que adaptar a essa nova realidade. Então foi transmitido, foi uma bênção. Se você não assistiu, você pode acessar o site da igreja www.ictrindade.com.br e assistir a transmissão. Foi uma bênção. A gente conseguiu aí, através da tecnologia, fazer a transmissão da mensagem. Depois fizemos uma ligação via Skype com a nossa preletora e foi uma bênção. Então você pode assistir a ministração. E não tem um trabalho de uma pessoa só, né, gente? Eu quero muito agradecer a Ruth Glória, que ajudou bastante. Ela preparou o louvor, ajudou também na parte de tecnologia para acertar as coisas com o som. O Marcelo, o Valdir. Quero agradecer também o Jonas, agradecer o Giovanni, agradecer o Rafael, nosso TI, que cuidou de toda essa transmissão, e foi uma bênção, glória a Deus, né? E que Deus possa continuar abençoando, não tem um trabalho de uma pessoa só, é uma equipe. Agradeço a igreja pelas orações, pelo apoio que sempre nos dá. Então, que Deus continue abençoando. E ano que vem nós vamos ter o nosso congresso presencial em nome de Jesus. E vai ser do dia 10 a 12 de setembro. As inscrições já estão abertas para facilitar a questão de pagamento. A nossa preletora será a Edmeia Williams. Ela virá e vai ser de grande bênção. Então, você pode ter maiores informações através do nosso site ou mandar um e-mail para ict.congressoseretiros@gmail.com. E aí você vai receber a ficha de inscrição e se organizar no pagamento. Todo o evento, né, com o hotel, a hospedagem, o transporte, sairá R$ 620. Então, olha, dá para ir pagando mensalmente de uma forma que não pese no seu orçamento. Então, se organize para você participar deste momento conosco. Mas nós temos também outros avisos. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar o filminho aí do Ministério Infantil, por favor. Atenção, crianças, mamães e papais. Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças, com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe. www.facebook.com/ictrindadesp. Não se esqueça que o SP é maiúsculo, hein? Então, tem outro filminho? Olha aí.
vai ter uma comemoração toda especial para a criançada aí que será colocada no ar no dia 12 de outubro, Dia da Criança, às 16 horas. Então, sintonize, você que está em casa, vocês que estão aqui presencialmente, coloque para a tua criança assistir uma ministração de uma forma lúdica, onde a palavra de Deus será transmitida. E não se esqueça, todo domingo às 6 horas da tarde também tem ministração para as crianças no Facebook. Agora, eu gostaria de falar para os papais e mamães, os responsáveis por crianças que participam do Ministério Infantil aqui da Igreja Cristã da Trindade, haverá um drive-thru no dia 3 de outubro, primeiro sábado, então seria sábado agora, dia 3, às 4 horas da tarde. Vai ter um drive-thru aqui na igreja, que os papais vão passar aí de carro, enfim, para pegar a lembrancinha das crianças, um mimo que o Ministério Infantil, a Igreja Cristã da Trindade, preparou para os nossos pequenos. Então, se você tem filhos que participam do Ministério Infantil aqui da igreja, você pode passar no dia 3, às 4 horas da tarde, e no dia 4, após o culto da manhã ou o culto da noite, haverá o drive-thru também, para que você possa pegar a lembrancinha da sua criança. Olha, né? Estou sendo aqui advertida que é um presente todo especial, um kit que foi preparado para as crianças. A tia Valéria, com o Ministério Infantil, eles são tão assim dedicadas, as irmãs, o pessoal que participa, que prepararam. Eu não quero falar muito o que tem, Paulo, para não estragar a surpresa, né? Para a gente poder fazer esse agrado para os nossos pequenos. Então, não se esqueça. E para você saber também da nossa programação semanal, acesse o nosso site, terças e quintas, às 7h30 da noite, na terça, reunião de oração, na quinta, estudo bíblico, para que você possa ser ministrado. Quarta-feira temos a nossa live da oração às 7 horas da noite. E também no domingo, às 5 horas da tarde, temos a nossa escola bíblica dominical online, que você pode acessar pelo Facebook da igreja. Agora, se você pode transmitir, comunicar aos seus amigos sobre o nosso Facebook. Quem não tem o Facebook, você pode dizer para acessar o nosso site, que também ali estão todas as ministrações, a nossa mídia, o nosso programa de rádio, enfim, bastante coisa. Então, visite o nosso site para que você possa aí estar a par do que acontece aqui na Igreja Cristã da Trindade. Já falamos, às 18 horas, a ministração para as crianças. Glória a Deus. E agora o momento, já apresentei os visitantes, agora o momento do dízimos e ofertas ao Senhor, amém? A paz do Senhor, queridos. Que bom revê-los, vivos, porque estar vivo nessa época é coisa chique, é luxo. Infelizmente, lamentamos a tragédia e as vidas que se perderam. Lamentamos. Mas eu quero aproveitar, porque eu sei que está sendo transmitido pela internet, nós temos que tomar cuidado. Há poucos dias, eu coloquei lá uma frase no meu Facebook. Não é o vírus que está fora... Está muito aberto para mim o som. Se puder diminuir um pouco o meu retorno. Ficou ótimo. Não é o vírus que está fora de controle. São as pessoas. As pessoas. Povo sem noção. Porque essa pandemia, ela divide as pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo vai ser infectado, mas muitos não vão nem perceber. E outros dão uma coisa muito leve, uma febrezinha, 2, 3 dias passou. O segundo grupo é para derrubar. A pessoa vai para o hospital, vai para a UTI, fica lá entubado. Tem alguns que depois precisam fazer traqueostomia, abrir um buraco aqui no pescoço. É desse jeito. Então esse é o segundo grupo. Mas a pessoa vive.
com muita luta e tudo, depois ela sai. E tem o terceiro grupo, que vai morrer, que não tem jeito. Como nós não sabemos em que grupo vamos cair, porque não depende só do grupo de risco, tem pessoas que não têm risco nenhum e acabam falecendo. Então nós precisamos vigiar, tá? Toda a higienização, tudo isso é muito importante, né? E só vamos nos sentir seguros depois da vacina. Eu tenho certeza, todos nós temos certeza, de que as vacinas estão chegando. E não é só uma vacina, são várias, né? Então vai ser muito bom poder contar com isso também. Tudo é bênção de Deus. Então eu quero agora ler com vocês para essa parte do culto, que é uma parte muito importante da contribuição, 2 versículos do Salmo 128. Este é um salmo dirigido a um israelita, porque você vai ver até o final do salmo que ele fala sobre isso, né? O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida, no versículo 5. E verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel, né? Então, se fosse para aplicar para nós hoje, você vai ver, né, a bênção sobre São Paulo, sobre Diadema, sobre São Bernardo, aonde você mora, sobre Pirituba, aonde quer que você more. E a paz sobre o Brasil. Então ele diz assim, versículos 1 e 2, bem-aventurado. Alô? Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem, vai dar tudo certo. É isso que quer dizer aqui, e te irás bem. Vai dar certo, vai ser bênção, vai ser bênção. Eu quero, antes de orar, comunicar a vocês uma bênção que nós recebemos na sexta-feira. Há uns dias atrás, algumas semanas, o Corpo de Bombeiros esteve aqui. Esteve aqui, olhando o nosso local e tudo, e fez algumas pontuações. Pontuações poucas e fáceis de serem resolvidas. E resolvemos. E agora, na sexta-feira, o Corpo de Bombeiros veio novamente para ver se nós tínhamos feito a lição de casa. E estava tudo em ordem. Tudo em ordem. Então, uma coisa que nós há anos vínhamos pleiteando, porque não é fácil, nós já conseguimos. Então, o nosso AVCB, que é a permissão do Corpo de Bombeiro para funcionar, já saiu. A partir de amanhã já podemos imprimir do site lá da instituição. Então, isso nos abre a porta agora para o alvará, né? O prefeito, se não me engano, Bruno Covas, por causa de um projeto do presidente da Câmara, deu anistia para muitos imóveis em São Paulo. Não é que nós estamos precisando de anistia, mas também acelera aqui para nós o processo do alvará. Aliás, nem essa anistia lá de perdoar a dívida das igrejas, nós não entramos. Nós não entramos. Isso não tem nada a ver conosco, tá? Porque a gente faz tudo direitinho. Não deixamos nenhuma pendência. Então, agora temos alvará, vamos poder fazer a fachada. A nossa parte elétrica está prestes a se resolver, porque tudo depende da parte elétrica, né? Mas está prestes a ser resolvida. Aí nós já vamos colocar as máquinas de ar-condicionado. O forro está comprado, está lá no fundo. Forro maravilhoso, né? E vai ser uma grande bênção. Porque os próximos dias aí, os próximos meses, serão de muito calor. Mas nós queremos, com a graça de Deus, já ter instalado o ar-condicionado, o forro, e para que nós possamos adorar a Deus sem sufoco. Tem um texto no livro de Ezequiel, acho que é Ezequiel 44. Eu não quero que nenhum sacerdote se vista para comparecer diante de mim, suando. Não se vistam de maneira que lhes venha suor.
Eu não quero ninguém suando na minha presença, não quero ninguém cansado da minha presença. Na presença de Deus nós temos que estar felizes, tranquilos, para louvar o Senhor, né? Então eu acho muito interessante essa palavra, Ezequiel 44. Então vamos orar. E eu não preciso dizer para vocês, mas vou dizer assim mesmo, tudo isso demanda recursos, dinheiro, né? Então a igreja precisa contar com a fidelidade do rebanho, nos dízimos e ofertas para a obra de Deus, né? E tenha certeza, antes da bênção chegar na igreja, ela passa por você. Deus abençoa primeiro você e depois abençoa a igreja. Amém? Oremos então com base nesta promessa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nosso divino mediador, nós te agradecemos porque o Senhor tem tido cuidado de nós. São muitas as tuas maravilhas, as tuas bênçãos e os livramentos e os socorros que o Senhor tem trazido até nós, Senhor. Graças te damos pelo teu constante cuidado para conosco, pela saúde, por ter nos protegido nessa pandemia. Graças te damos, Senhor, pelo trabalho. E neste momento eu quero colocar diante de ti as necessidades do teu povo, porque elas são variadas e são diferentes. Senhor, abre uma porta para aquele que está desempregado. Abre uma grande porta. Senhor, que a pessoa que precisa de um trabalho, ela possa abraçar uma carreira promissora, compensadora, Senhor, de crescimento, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, daqueles que estão com uma dívida para pagar, uma dívida para receber, quem tem um bem para vender ou para comprar, Senhor, quem precisa comprar um bem, quem tem trâmites na justiça, Senhor, no INSS, abre, Senhor, as portas dessa instituição para atender, Senhor, a população carente, as pessoas que precisam de atendimento, de perícia médica, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Também abençoa as reformas que temos que terminar, Senhor. Todas as instalações que temos que fazer ainda. Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, envia os recursos, Senhor, na vida do teu povo e também na Igreja Cristã da Trindade. Nós te agradecemos pela aprovação dos bombeiros, Senhor. Te damos graças por isso, em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós não estamos distribuindo envelope de contribuição, eles estão lá atrás. Se você quiser o envelope, pode levantar-se, caminhar até lá e pegar o envelope. Quem preferir usar o cartão do banco, também você pode ir até lá no fundo e passar o cartão na maquininha para a sua contribuição. Deus abençoe. Ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz, creia. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Existem guerras que só o Senhor pode lutar por nós, e cabe a nós orar, interceder sem cessar, que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Clama, peça, creia e receberá. O Senhor é um Deus constante, um Deus fiel. Nosso Deus aqui presente está. Clame a Ele, se curve a Ele em adoração, em oração, e receba o favor de Deus, a graça imerecida de Deus, fruto do seu amor. O sol amigo, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir preparado pra mim. Se renda a Ele. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo pra
essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas o amor dele jamais, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, porque ele é eterno, novo amanhã, preparado pra mim e pra você. Mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Peça, peça, confia e receba. Até vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais eu, Pai Celeste. Aleluia, aleluia.
Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Nós te glorificamos, nós honramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque além de ti não há outro. Nós te amamos, Senhor, e te glorificamos. Recebe este louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, Ele é poderoso. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor agora tem uma palavra para você que nos vê nessa manhã e para você que está aqui. Deus conhece a necessidade do teu coração. E Deus agora vai usar a palavra dEle para falar ao teu coração. Glória a Deus. Então, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, uma preocupação, coloca no altar do Senhor agora. Coloca nas mãos daquele que tudo pode. Eu não tenho a solução do teu problema. Às vezes eu não tenho solução para os meus problemas. Mas eu confio no Deus que me ajuda a passar por qualquer situação, por mais difícil que seja a tempestade. Quando Ele está no barco, jamais o barco afunda. Amém? Agora eu quero te convidar para fazermos mais uma oração. Vamos orar pela vida do Paulo, que neste momento vai transmitir a palavra de Deus. Então eu gostaria que quem está aqui presente estendesse a mão. Vamos abençoar a vida do Paulo e pedir para que o Senhor, que a palavra dele alcance todos os nossos corações. Amém? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque tu és um Deus maravilhoso e além de ti não há outro em quem podemos confiar. Nós cremos no poder da tua palavra, que é viva e eficaz, que alcança, Senhor, todo e qualquer coração, pois tu transforma o coração de carne, de pedra em carne. Tu és aquele, Senhor, que pode abrir a mente, abrir o coração para que as pessoas entendam o plano da salvação. Usa a vida do Paulo neste momento que ele vai transmitir a tua palavra. E alcance, Senhor, que seja semente fértil em terra boa e que renda frutos para o teu reino. Nós estamos sedentos de te ouvir, ó Pai. Fala conosco nesta manhã. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, podem por gentileza tomar assento. Antes de citar o texto bíblico, quero avisá-los de que toda quinta-feira nós estamos fazendo uma série aqui sobre o conhecimento de Deus. Tem sido de grande bênção. Então, se você puder e quiser participar, venha que você será grandemente beneficiado. Eu quero começar hoje a meditação na palavra de Deus com João capítulo 9, versículo 4. Mas muitos textos serão citados depois, durante a pregação. Também quero encorajar você a não ficar procurando versículos da Bíblia durante a pregação. Por quê? Porque essa ministração ela está sendo filmada, gravada, depois você pode ouvir de novo, se quiser, para que você acompanhe o roteiro, o raciocínio, né, da nossa meditação hoje na palavra. Mas em João capítulo 9, versículo 4, este é um capítulo fantástico, onde Jesus ele curou o cego de nascença. E no versículo 4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus coloca essa tarefa para si e também para os discípulos. Façamos, né, a obra daquele que me enviou. E Jesus está indicando que existe um limite de tempo. Vai chegar um momento em que a oportunidade vai terminar e nós não vamos mais poder fazer a obra de Deus. Ela tem que ser feita agora. A oportunidade vai passar. Então hoje, como nós vivemos no século 21, 2020, então nós convivemos com muitas coisas que nos pressionam. Então, hoje as expressões muito comuns não tenho tempo, correria, pressa, apressado, sufoco, estou no sufoco, estresse, pontualidade, estou atrasado,
a agenda lotada, tem tudo isso. Então nós hoje nos sentimos pressionados com isso. Então um dia de 24 horas hoje para nós é muito curto, porque nós vivemos a tirania do tempo e da pressa. Entretanto, ninguém viveu uma vida tão cheia de realizações, de feitos e de obras, como Jesus de Nazaré. Ninguém trabalhou tanto como ele. Jesus, ele foi uma pessoa muito ocupada, extremamente ocupada. Vamos ver, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 49, neste texto Lucas revela a consciência messiânica de Jesus, o seu senso de responsabilidade e propósito. Aos 12 anos, Jesus já tinha um propósito, desde criança, quando ele responde aos seus pais que o procuravam, depois de 3 dias, estavam separados. Por que você fez isso conosco, filho? E ele respondeu, por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E este é o meu trabalho. Essa é a minha tarefa, é estar na casa de meu pai. Em João 4,34, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho um trabalho para fazer. Em João 5,17, está escrito, mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu percebo na narrativa dos evangelhos que Jesus foi acusado de muitas coisas, de endemoninhado, de glutão, de beberrão, de amigo dos pecadores, que é um título, era uma acusação contra ele, mas eu acho que isso aí foi um grande elogio. Aquilo que os fariseus, os inimigos dele o taxavam, que maravilha que ele era amigo dos pecadores. Mas Jesus nunca foi acusado de preguiçoso. Você não vai encontrar nos evangelhos que em algum momento Jesus foi acusado de preguiçoso, porque ele foi um homem de muito trabalho. Tanto que quando ele orou ao Pai, em João 17,3, ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo completado a obra que me deste a fazer. Pai, eu cumpri a missão. A tarefa que o Senhor me deu, eu cumpri. Eu cumpri. Então, ele não deixou pendências. Tudo foi feito como o Senhor esperava de mim. E eu vejo também um momento na vida de Jesus, onde ele está muito ocupado. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então você vê, alguns verbos aí nos indicam como era a vida de Jesus. Ele viajava de um lugar para o outro, não tinha carruagem, essas viagens eram a pé. Tudo indica que Jesus só cavalgou uma única vez na vida, foi quando ele entrou em Jerusalém, quando a Páscoa estava se aproximando, então ele monta no jumentinho, para cumprir a profecia do profeta Zacarias. Mas ele andava a pé. Tanto que alguns dizem que o ministério de Jesus foi um ministério peripatético, porque isso vem do verbo grego peripatel, que é andar. Jesus andava e ensinava. Então a turma ia com ele. Enquanto ele caminhava, ele ia ensinando as pessoas. Que coisa maravilhosa. Então Jesus não queria perder tempo. Acho isso muito interessante também. Pregando o evangelho, ensinando, pregando e curando. Então, era uma agenda superlotada, pode ter certeza. Tanto que em Marcos, capítulo 1, versículo 37, os discípulos o informam, Senhor, todos te buscam. Está todo mundo atrás do Senhor. Tem uma multidão atrás do Senhor. Como é que nós vamos fazer? Em Marcos, capítulo 6, versículo 31, Jesus percebeu que os discípulos estavam tão ocupados que não tinham tempo nem para comer, porque iam e vinham o tempo todo. Então eu fico pensando, por exemplo, o assédio em torno dos discípulos para chegar até Jesus. Pedro fala com ele isso, André, eu preciso disso. A gente vê isso nos evangelhos. Em João 12,
É André que vai levar um recado dos gregos para Jesus, né? Então, eles não têm pão, eles estão com fome, eles não têm o que comer. Então a coisa parava em Cristo constantemente. A Bíblia mostra os pastores lá de Belém, né, lá perto de Belém, indo apressadamente a Belém quando Jesus nasceu. Isso está em Lucas 2,16. Também a Bíblia mostra as mulheres retirando-se apressadamente do sepulcro. Em Mateus 28,8, quando elas foram ver o sepulcro, e elas viram que a pedra já tinha sido removida, e elas saíram apressadamente do sepulcro. E também a Bíblia nos mostra em João capítulo 20, versículo 4, que Pedro e João correram juntos para o sepulcro. Então você vê os pastores correndo, as mulheres correndo, Pedro e João correndo. E tem mais um exemplo, que é o de Filipe em Atos capítulo 8, versículo 30, quando o Senhor o enviou para evangelizar o eunuco, o etíope de Candace. Em Atos 8, versículo 30, o Espírito Santo diz para Filipe: aproxima-te dessa carruagem. Ele teve que correr. A Bíblia diz que ele correu. Então essa turma está correndo. Mas o incrível é que a Bíblia nunca mostra Jesus correndo. Incrível isso. A Bíblia não mostra Jesus com pressa. A Bíblia não mostra Jesus correndo para alguém e nem correndo de alguém. Nunca correu. Então a gente não vê Jesus apressado, estressado, ansioso, no sufoco. A Bíblia não mostra Jesus assim. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Apesar de uma agenda tão cheia, tão ocupada, Jesus teve tempo para orar. Ele levou a sério a prática da oração. Em Marcos 6,46 diz: e tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar. Gente, eu faria uma correção nesse texto se eu pudesse. Eu não posso. Eu não tenho autoridade para isso. Mas eu escreveria assim: e tendo despedido a multidão, foi para casa descansar. Porque esse seria o normal, né? Depois de atender a multidão, né? E muito trabalho, atendendo aqui e ali, curando, ouvindo, dando conselho e tudo isso, ele estava exausto. Era para ele ter ido para casa descansar, mas ele sobe ao monte para orar. E ele vai falar com o Pai. E nós não temos o conteúdo dessa oração. O que ele foi falar com o Pai? Comentar sobre a ministração daquele dia, daquelas horas que ele viveu? Não sabemos, mas deve ter sido coisa muito profunda, né? Ele curou do início ao fim do seu ministério. Ele orou do início ao fim do seu ministério. Seu ministério começa com o batismo no Rio Jordão. E lá ele orou e o céu se abriu, né? A pessoa que ora somente ao dobrar os joelhos não ora o suficiente. A oração deve estar no meio das nossas atividades. Aprenda a orar no metrô. Essa semana eu tive que pegar o metrô. Eu não gosto de pegar o metrô, nessa época não. Não pego. E mesmo depois de vacinado, eu nunca mais vou entrar num transporte público sem máscara. A gente não sabe quando é que vem uma outra coisa. Então, tem que ser. Mas eu estava sentindo tanta presença de Deus, né, no metrô, eu comecei a cantar, comecei a louvar. Aí algumas pessoas, de repente eu percebi que estavam me olhando. Falei: nossa, esse homem deve estar com algum problema na vida, né? Está desse jeito, deve estar com uma encrenca muito grande na vida, né? Mal sabiam eles a alegria, né? Então, o nosso estilo de vida, ele encampa isso. Você pode louvar. Eu quantas vezes não orei em línguas, dirigindo, né? De olhos abertos, irmão. Sempre de olhos abertos no volante, tá? Mas você pode encampar. A oração deve estar no meio das nossas atividades. É muito importante. Jesus teve tempo para orar. Apesar de muito ocupado, Jesus teve tempo para observar a obra da criação, né? E ela nos fala de Deus. No Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E a gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 6,
Versículo de 26 a 29, Jesus observava a fauna e a flora, tanto os animais como as plantas, as aves do céu e os lírios do campo. Ele falou disso. E das suas observações extraiu grandes lições. Várias de suas parábolas têm a ver com observações da natureza. A parábola do semeador, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, a mulher varrendo a casa. Ele sabia como é que as coisas aconteciam. Ou da ovelha perdida, né? Ele sabia. Jesus era observador do comportamento humano. Ele sabia o que as pessoas pensavam, como as pessoas se conduziam. Ele sabia. Por isso ele montava os seus ensinos em cima das suas observações também. É uma coisa muito linda o que nós vemos. Jesus, e nós temos que ter isso. Um olhar para a natureza, glorificar a Deus por isso, né? Eu me emociono. Eu já me emocionei algumas vezes na minha vida. Por exemplo, quando eu vi a catarata da Vitória, né, lá na Zâmbia, na fronteira da Zâmbia, com Namíbia, Botsuana, catarata de Vitória. De Vitória é incrível aquela catarata. E foi descoberta por um missionário, Davi Livingstone, grande pregador do Evangelho. Eu me emocionei quando vi o Grand Canyon. Eu me emocionei quando vi o mar pela primeira vez, né? Então, é uma coisa bonita a obra de Deus. Jesus observava a natureza. Jesus, apesar de ocupado, ele teve tempo para compromissos sociais. Nós vemos, por exemplo, em Lucas 2, versículo 52, que ele cresceu e crescia Jesus diante de Deus e dos homens. Maria não isolou Jesus. Não, ele viveu uma vida social. Ele cresceu com outros garotos, ele cresceu indo à sinagoga, ele aprendeu a lei e ele foi crescendo. Ele interagia com os adultos também, a gente vê isso quando ele está lá no templo, no meio dos doutores. Então ele teve uma vida social, né? Jesus teve tempo para trabalhar na carpintaria. Ele não foi apenas o filho do carpinteiro, ele foi também um carpinteiro. Ele foi um carpinteiro também. E é muito interessante que ele tinha que interagir com as pessoas. O que é que você quer? Como é que você quer um móvel? Como é que você quer isso e aquilo? Como é que você quer que eu faça isso? De que madeira? De que forma? De que tamanho? Então Jesus tinha que entender disso. E interagir. E ele fazia tudo bem feito. Se eu morasse em Nazaré naquela época, Cafarnaum, eu seria cliente de Jesus. Eu não ia comprar móvel em lugar nenhum, eu ia querer os dele. Já pensou? O dele, porque ele fazia tudo bem feito, sem explorar ninguém, sem lucro errado, perverso. Jesus é maravilhoso, maravilhoso. Eu só acho que ele não dava de graça, tudo de graça, porque tinha que manter a mãe e os irmãos mais novos, porque ele era o arrimo de família, ele era o mais velho. Mas alguma coisa ele tinha que cobrar. Mas que ele, avarento, ele nunca foi, né? Então ele era assim uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa, e o melhor carpinteiro que já apareceu na face da terra. Nunca apareceu igual e nunca vai aparecer. Jesus foi o melhor. Então ele teve tempo para isso, né? Por exemplo, ele vai no casamento em Caná da Galileia, em João capítulo 2. Era um compromisso social, mas ela aproveita a ocasião para operar o seu primeiro milagre e manifestar a sua glória. E isso levou os discípulos a crerem nele, né? Também vou ver Jesus num jantar em Betânia, de acordo com Marcos, capítulo 14, versículo de 3 a 9, na casa de Simão, o leproso. É claro que aquele homem havia sido leproso, tinha sido leproso, já estava curado, mas a pecha ficou, o nome ficou, Simão o leproso, né? Não é um apelido muito agradável, mas foi o que ficou. Mas Jesus estava lá, naquele jantar. E como Jesus não desperdiça oportunidades, e Ele não vai desperdiçar a oportunidade aqui hoje de manhã, para nos abençoar, para tocar em nós, para nos ajudar. Pode ter certeza que enquanto a palavra estiver sendo pregada aqui hoje, Deus está agindo. Nem que você não perceba, o Senhor está trabalhando. Está trabalhando. Então, e lá naquele jantar, a mulher, né? Uma mulher, tudo indica que era irmã de Lázaro,
Ela chegou, né, Maria, para ungir os pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos. Jesus teve tempo também para ir a funerais, né? Nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 17, na cidade de Naim, quando ele entrou com uma multidão, tinha uma multidão levando um moço que havia morrido para o cemitério, filho de uma viúva. Jesus parou o enterro e ressuscitou aquele moço. Então ele teve tempo para parar, né? Também a gente vê em João capítulo 11, versículos de 14 a 35, Jesus envolvido no funeral de Lázaro, foi falar com as suas irmãs, foi até Betânia, deslocou-se, né? E foi até diante do túmulo de Lázaro e teve tempo para chamar Lázaro do túmulo 4 dias depois de morto e o ressuscitou. E é um dos maiores milagres de Jesus. Eu creio que Jesus está dentro daquilo que Romanos 12, 15 estabelece para nós. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quando ele foi ao casamento, ele estava se alegrando com aquele rapaz e aquela moça que estavam se casando. Quando ele vai a Betânia, vai a Naim, ele chora com aquela viúva e com os familiares de Lázaro. Jesus, apesar de ter uma vida, uma agenda muito cheia, ele teve tempo para os enfermos. Tempo para os enfermos. E muito tempo. E muito tempo. Sabemos apenas dos casos mencionados na Bíblia, porém, existiram muitos outros casos. Muitos enfermos eram levados a ele. Muitos enfermos. E é tão importante essa ministração aos enfermos, que ele coloca isso para nós, em Mateus capítulo 25, versículos 33 e 43. Né? Eu estive enfermo e foste me ver, foste me visitar. A importância de visitar os enfermos, de estar próximo, de orar pelos enfermos. Jesus teve tempo também para estar a sós. Ele tirou momentos para estar a sós. Por exemplo, em Marcos 1,35 diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não foi para balada, não foi para aglomeração, não foi onde tinha multidão, foi para um lugar deserto. Agora eu preciso estar a sós, agora eu preciso ficar sozinho. E às vezes nós precisamos disso. A importância do silêncio e da solitude muitas vezes nos ajuda. A pessoa que vive avoada o tempo todo, frenética, correndo para lá e para cá, um frenesi enorme, ela não tem tempo de elaborar suas questões, de ouvir a si mesmo, de enxergar a si mesmo. Eu estou indo bem? Como é que está a minha vida? Comece a perguntar, como é que está você, Paulo? Como é que está você, Simone? Como é que está você, Alex? Comece a perguntar. Como é que está você, João? E assim por diante. Como é importante a solitude. Irmão, solitude não é a mesma coisa que solidão. Não é a mesma coisa. A solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo. Já a solidão é uma condição associada à dor e à tristeza. A pessoa na solidão, ela sofre. Na solitude, ela está construindo alguma coisa, ela está ganhando alguma coisa. A solidão é um sentimento de vazio, é um desejo de ter a companhia das pessoas, mas é impossível, não tem como realizar isso. A solitude é quando uma pessoa escolhe por passar alguns momentos em reclusão, pois entende que isso lhe proporcionará sentimentos positivos, crescimento espiritual, autoconhecimento e até mesmo alegria. Alegria. Eu me lembro, uma vez eu participei de um evento com o escritor Philip Yancey. Isso faz tempo, foi em 2005. 2005. E ele dava as palestras à noite, mas durante a manhã, toda manhã nós tínhamos também workshops, uma coisa assim. E olha, eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva quando no primeiro dia da manhã, quando estava encerrando o trabalho da manhã, o preletor que conduzia aquelas ministrações falou assim: agora nós vamos propor algo para vocês. A partir de amanhã, porque era a semana toda o evento,
vocês vão levantar e não vão conversar com ninguém até a hora do almoço. Não vai conversar com ninguém, não vai falar nada. Você vai ficar em silêncio. Ai, irmão, eu fiquei muito bravo, né? Pentecostal, como é que vai ficar em silêncio? Eu falei, onde se viu? Nós viemos aqui para comunhão. Eu tenho amigos com quem eu quero conversar. Eu tenho pessoas que eu quero conhecer, agora não pode conversar. E eu estava totalmente fora. Vocês não imaginam a bênção que foi. Aquele tempo de silêncio e de comunhão foi muito edificante para mim. Foi muito edificante. Então, às vezes, precisamos disso. Agora, já a solidão é uma situação não voluntária. É quando a pessoa se sente sozinha e não pertencente. Nesses casos, estar sozinho significa sofrimento. E quando essa condição persiste, pode ser o gatilho para psicoses e distúrbios mentais. Então a solidão não serve, mas a solitude é muito bem-vinda de vez em quando na nossa vida. Jesus teve tempo também para a multidão, eu já falei de multidão, mas ele teve tempo também para indivíduos, para uma só pessoa. Por exemplo, em Marcos 5, ele teve tempo para o gadareno, terrivelmente endemoninhado. Em Lucas 18, ele teve tempo para Bartimeu, o cego, e o curou. Em Lucas 19, ele teve tempo para Zaqueu, cobrador de impostos, e ele salvou Zaqueu. Zaqueu foi transformado. E vamos ver também em João capítulo 4, em João capítulo 3, ele teve tempo para Nicodemos, e já era de noite. Ele poderia ter perguntado para os discípulos, escuta, não dá para ele voltar outra hora? Pergunta para ele se pode ser amanhã de manhã, amanhã à tarde. Não, ele atendeu Nicodemos à noite. Incrível. A mulher samaritana, num momento tão ruim, ao meio-dia, o sol escaldante, Jesus estava lá falando com aquela mulher. Com aquela mulher. E a mulher adúltera, em João capítulo 8, o cego de nascença, em João capítulo 9, Tomé, ele teve tempo para Tomé em João capítulo 20, e ele teve tempo para Pedro em João capítulo 21. Então, você vê, Jesus teve tempo para os indivíduos. E quando falamos de Nicodemos, da samaritana, falamos de grandes ensinos que ele passou. Olha João capítulo 3, a questão do novo nascimento, é ali que está o versículo de ouro da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu digo a vocês que existem líderes, pastores, bispos para ir por esse mundo afora, que amam a multidão, mas odeiam o indivíduo. Tem pregador assim. Quando uma igreja convida para pregar, a primeira coisa que ele pergunta, quantas pessoas, irmão, quantos membros tem na sua igreja? Se disser que são 200 membros, ele já tem compromisso. E se disser que não, a igreja aqui, irmão, nossos cultos geralmente são de 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, na hora ele já firma o compromisso. A segunda pergunta, irmão, quanto que vocês vão me dar? Se essa não for a primeira, quanto vocês vão me dar? Eu conheço casos de pregadores que fecharam um compromisso com uma igreja. Irmão, quantos membros tem aí? Aqui tem 1.500 membros, irmão. Então ele faz o compromisso, calcula, já acerta também o que vai receber de dinheiro, e dali uns tempos vem uma outra igreja maior. Não, irmão, aqui nós temos 7 mil pessoas no culto. E ele liga lá para a igreja anterior, pastor, me perdoe, eu não percebi, eu já tinha um compromisso agendado para a mesma data. Isso acontece. Mentiroso, picareta, e ele deixa aquele compromisso e vai para a igreja que é maior, e a igreja não vai receber um homem de Deus, vai receber um mentiroso para pregar ali. É lamentável, mas essas coisas acontecem, né? Então a gente vê isso. Não, Jesus não. Jesus ele estava com a multidão, estava com os indivíduos também. Jesus não considerou essas pessoas uma interrupção, mas como uma parte importante do seu ministério também. E é o que falta hoje em muitos pais, famílias, em muitas igrejas, o tempo e o espaço, e até tempo para a criança. Está ficando cada vez mais raro. Pai conversar com filho, mãe conversar com filhos, as mães instruir as filhas, os pais, os garotos. Está ficando cada vez mais raro.
E muitas igrejas hoje, principalmente as igrejas neopentecostais, não investem nas crianças. Eu digo muitas, não todas. O que uma igreja neopentecostal precisa é de um salão com 2 banheiros, feminino e masculino, não precisa de mais nada. Não precisa salas, não precisa de estrutura, porque não haverá este investimento. Outra coisa, muitos pais não ensinam seus filhos, porque pouco sabem ou nada sabem. Também é uma coisa muito triste que acontece hoje em dia. A falta de paciência para com as crianças é muito vívida, é muito marcante na atitude dos discípulos em Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. Os discípulos também não gostavam de criança, né? A gente vai ver isso. Quando os pais começaram a levar seus filhos para Jesus, os discípulos queriam impedir, repreendiam. Agora não, o mestre está ocupado, não está vendo, o homem está atendendo, aquele negócio todo. E como Jesus percebe, ele enxerga tudo, ele olhou e foi lá e deu uma bronca nos discípulos. Para com isso, vocês estão malucos? Não está assim na Bíblia, irmão. Isso aí é só para ilustrar. Para ilustrar. Mas diria mais ou menos assim. Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Vocês não têm juízo? Onde se viu vocês impedir as crianças de vir até mim? Então as crianças são relegadas, são deixadas de lado. E uma das razões, porque eu creio que a teologia da prosperidade não valoriza a criança, é que a criança não tem dízimo. A criança não dá oferta, não dá dízimo. Então não tem renda, então para que nós vamos perder tempo com esse segmento? Mas Jesus não. A Bíblia diz que ele se indignou, ele ficou bravo, ele ficou indignado. Ficou indignado. E ele não apenas colocou as mãos sobre as crianças, mas ele a tomava nos braços. Como é que pode um negócio desse? Pegava as crianças, os meninos, as meninas no braço. Certamente fazia uma brincadeira, falava alguma coisa. Porque Jesus era uma pessoa atraente, extremamente atraente. Porque a criançada queria chegar nele. Você já viu criança chegar perto de gente rabugenta? Que vive com a cara feia o tempo todo? Dando bronca o tempo todo? Não. Jesus fazia festa. A criançada queria chegar nele. E ele pegava no braço. Eu fico pensando nessas crianças, depois que cresceram, muitas delas se converteram possivelmente, e dizendo, ele me pegou no braço, eu me lembro, eu olhei nos seus olhos, eu senti a sua respiração. Gente, que privilégio tremendo, que privilégio. Então Jesus se indignou, tomou-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que bênção, que momento marcante na vida dessas crianças. E apesar de uma agenda tão ocupada, Jesus tinha tempo também para ir à igreja. Espera aí, não tinha igreja ainda? Não tinha a sinagoga. Então nós vamos ver em Lucas capítulo 4, versículos de 15 a 16, Lucas escreveu assim: e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele falava frequentemente em sinagogas judias. Esses lugares, as sinagogas, esses lugares de reunião para adoração, tornaram-se populares durante o exílio babilônico, quando os judeus não tinham mais tempo. As sinagogas eram os locais de adoração aos sábados e escolas para os meninos durante a semana. Elas continuaram a existir mesmo depois que o templo foi reconstruído. Qualquer cidade com pelo menos 10 famílias ou 10 judeus já justificava, já podia ter uma sinagoga. A sinagoga era administrada por um líder e um assistente. Frequentemente, o líder convidava um rabino visitante para ler as escrituras e ensinar. Assim, Jesus, viajando de uma cidade para outra, ensinando, pregando e realizando milagres, seria uma pessoa popular para se convidar para falar na sinagoga de uma cidade. Todos elogiavam este novo rabino. O seu ensino tinha autoridade, como Mateus registrou no capítulo 7, versículo 29. E os ensinava com autoridade, não como os escribas. Por isso que o povo ouvia Jesus atentamente, gostava de ouvi-lo. Como suas almas eram alimentadas. Que coisa tremenda. O culto na sinagoga normalmente incluía
a recitação do Shema. Shema é o verbo hebraico para ouvir. Está lá em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve Israel, Shema Israel, Elohim Had. Ouve Israel, o Senhor é um. Era o local também para ações de graças. Cantava-se um salmo, né? Uma bênção sacerdotal, geralmente a bênção de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Né? Então, é muito interessante. Era o local também para orações, para uma leitura da lei, a Torá, né? De Gênesis até Deuteronômio. E depois lia-se também os profetas e havia uma interpretação dessas leituras. Agora Jesus ia, e o texto diz, era seu costume, não ia de vez em quando. Ia, depois ficava 6 meses sem ir, depois ia de novo. Não acredito que o líder da sinagoga algum dia perguntou para ele, Jesus, o senhor não tem vindo, você não tem vindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que a sua mãe não está te trazendo à sinagoga? Por que seu pai não te traz? Jesus, por que você não vem? Não, Jesus nunca ouviu isso, né? Já era seu costume ir, né? Aonde estava a palavra de Deus, o local da oração. Que coisa bonita na vida de Cristo, que coisa linda. Era o seu costume, não ia de vez em quando, e ele tinha tempo para ler a palavra de Deus. Tanto que nós vamos perceber depois do seu ministério, Jesus cita as Escrituras continuamente, porque ele estava aprendendo lá na sinagoga, ele cresceu aprendendo. Não sabemos o que aconteceu com Jesus, a Bíblia não relata, dos 12 aos 18 anos, mas ele estava trabalhando na carpintaria. Tudo indica que neste período, José, o pai dele, adotivo, morreu. Ele assumiu a responsabilidade da família até sair para o seu ministério. Responsabilidade que possivelmente ele tenha passado para Tiago, seu irmão, que era o segundo na família. Falou, agora eu vou fazer a obra de Deus. E ele saiu e foi fazer a obra de Deus. Então era o seu costume. Então, participar dos cultos é uma parte vital na vida cristã. É o que nós vemos, por exemplo, na igreja primitiva, em Atos capítulo 4, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimos no templo. Por que os cristãos primitivos, por que os crentes da igreja primitiva iam no templo? Porque é lá que estava a multidão, no pórtico de Salomão, no átrio exterior, no alpendre exterior. Lá a multidão se juntava. E lá o apóstolo Paulo pregou muitas vezes, Pedro pregou. Então os cristãos iam para o templo para pregar o evangelho. Coisa tremenda, né? Nós vemos isso, né? Essa coerência, essa participação, essa frequência na casa de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos para partir o pão. Todo domingo nós celebramos a ceia. O Lucas escreve isso em Atos capítulo 20, versículo 7. Em Hebreus 10, 25, o escritor de Hebreus escreveu, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Nem todos são firmes em congregar. Alguns não conseguem, mas não vamos deixar de congregar. Uma outra coisa que eu quero também deixar com vocês é que Jesus, apesar de ter vivido uma vida muito ocupada, ele usou o tempo para tratar de temas importantes, da vida eterna. Irmãos, eu não acredito Jesus usando o tempo dele para contar piada. Não é pecado contar piada. Crente tem piadas engraçadas. Eu sei um punhado. Piada de igreja, piada de seminário teológico. Piada das igrejas, tem cada uma, irmão, que a gente morre de rir, é verdade. E não é pecado, você está no churrasco, você está numa convivência, você está num lugar onde cabe trocar conversa, rola piada. Uma vez eu fui atender um convite da Convenção Batista, no estado do Mato Grosso, e era num campo, num sítio, então eram 120 pastores, né? E a gente ensinava o dia todo. E aí a gente jantava e depois da janta era livre. Então fazia uma fogueira, ficava em volta da fogueira, mas tinha um irmão que contava tanta piada. Mas só piada boa, irmão, só piada limpa, a gente rachava de rir. Mas eu não creio que Jesus empregou seu tempo para contar piada, né? Jogar conversa fora. Não. Ele usou o seu tempo, né, para tratar de coisas importantes.
E num contexto de ocupação externa, os romanos estavam dominando a Palestina, Israel. Num contexto de escravidão, de racismo, de machismo, de opressão política, de abuso dos mais fracos, Jesus focou nos tesouros eternos. Eu não posso vir para cá todo domingo e ficar falando aqui de racismo, embora eu odeie o racismo. Eu sempre odiei. Não posso vir para cá todo domingo para ficar falando do machismo na sociedade brasileira. Não. Ou ficar falando da escravidão. Eu vou falar da opressão política. Eu vou falar dos transtornos políticos ou judiciais da nação. Não é minha tarefa. A minha tarefa é pregar o Evangelho. Porque se nós começarmos a trazer essas coisas para a pregação, nós vamos perder o Evangelho. E se perdermos o Evangelho, estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Então, Jesus focou nos tesouros eternos. Por que eu digo isso, irmãos? Se nós focarmos no Evangelho, na palavra de Deus, e se formos parecidos com Cristo, e se crescermos para sermos como Ele, nós vamos espontaneamente, nós vamos, sem querer praticamente, nós vamos combater todos esses abusos. Escravidão, racismo, machismo, opressão política, opressão das mulheres, tudo que existe de ruim na nossa sociedade. Crime, corrupção, então nem se fale. Se nós abraçarmos o Evangelho, nós seremos sal da terra e luz do mundo. Através da oração, do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito. Mas se nós mudarmos a nossa bandeira, o nosso foco, e vamos só falar de política agora, e vamos só falar disso e daquilo, nós vamos perder o Evangelho e nós não seremos agentes de transformação da sociedade. Jesus não focou nisso. Tanto que ele diz diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus oficiais, pelejariam para que eu não fosse entregue na sua mão. Porém, o meu reino não é deste mundo. Então, isso é muito importante. Eu já citei aqui uma frase de C.S. Lewis, mas ela se encaixa aqui muito bem. Os crentes que mais fizeram pela terra foram os que mais pensaram sobre o céu. Quanto mais você foca no Evangelho, na palavra de Deus, em fidelidade à palavra de Deus, na oração, de uma vida cheia do Espírito Santo, mais você será usado por Deus para transformar a sociedade. E é isso que nós queremos. Uma nação liberta, transformada, não teocracia. Não quero teocracia não quero colocar a Bíblia no lugar da Constituição, não é isso. Tem uma Constituição. A Bíblia está acima de tudo isso. Está acima de tudo isso. Eu não vejo teocracia. Teocracia é em Israel. Então põe uma religião para mandar numa nação, como acontece nos países muçulmanos. Aí acabou a liberdade. Acabou a liberdade. Mas liberdade de religião, de expressão, isso nós temos que lutar por isso, por democracia, para eu crer no Senhor, na sua palavra, e ter liberdade de pregar o Evangelho e respeitar quem não concorda. E que tem um outro credo, nós temos que manter essa convivência pacífica, solidária entre nós. Não tem outro jeito da gente sobreviver, senão nós vamos nos matar. Tá bem? Então, Jesus tratou dessas questões. Meus irmãos, Cristo fez uso perfeito do seu tempo. Nunca desperdiçou um segundo sequer da sua vida. Não consegui encontrar nos evangelhos até hoje um momento em que Jesus desperdiçou algo, em que ele fez algo que não deveria ter feito, que falou uma palavra que seria melhor se não tivesse dito. Nunca encontrei. Nunca investiu em algo que não valesse a pena. Não valesse a pena. E quando Cristo investe em nós, nos salva, nos perdoa, nos lava no seu sangue, é porque Ele sabe que vale a pena investir em nós. Vale a pena. Do ponto de vista dele, vale a pena. E nós gostamos disso, porque queremos ser felizes com Ele. Então eu termino com 1 Pedro 2, 21. Pedro escrevendo: Cristo é o nosso exemplo e devemos seguir as suas pisadas, os seus passos. Então, aquilo que nós vimos na vida de Cristo hoje, procuremos aplicar na nossa vida. Não apenas as suas obras, suas atividades, mas também com que sentimento Ele fez isso, com que emoção, com que amor Ele fez isso, com que atitude Jesus fez isso.
que isso seja encampado à nossa vida também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças por um momento, por gentileza. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente em Jesus, mas gostaria nesta manhã de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Crer em Jesus para ter a vida eterna, para ter perdão, salvação, para ter paz, né? E para ter certeza de que quando você deixar este mundo, você vai viver com Ele, na presença dEle, eternamente. Se tiver alguém, vou pedir que você faça algo simples, porém de muita importância, porque nós queremos fazer uma oração por você, que você dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Pode levantar sua mão se tiver alguém. Talvez você esteja me assistindo pela internet, você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador. Faça-o, convide-o para entrar na sua vida, peça perdão pelos seus pecados e diga: Senhor Jesus, vem, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. E se você tem essa atitude, informe-nos, nós queremos ajudá-lo também na sua caminhada espiritual, a crescer na vida espiritual. Amém? Bem, vamos ficar em pé, por gentileza, vamos cantar o hino, acho que é o hino da harpa agora, não é isso? O hino da harpa, o hino 400 da harpa. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vou esperar aqui o irmão se preparar e a gente já inicia. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Deus. Obrigado pelo cuidado. Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, eu não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Quero chamar o pastor Paulo de Oliveira novamente para orar por nós, para este momento de intercessão e também para nos transmitir a bênção. Meus irmãos, eu tenho um pedido de oração. Tenho o nosso irmão Júnior, é um jovem aqui da igreja. Geralmente ele vem sempre à noite, mas ele contraiu o vírus dessa pandemia.
já faz mais de 20 dias que está internado e vamos orar para que Deus o cure, né? Para que Deus o cure. Então, é uma situação difícil. E é um jovem, né? sem comorbidade, nenhum problema de saúde, mas aquele negócio, deu nele para derrubar, né? E ele ainda, o estado dele ainda é grave. Então vamos orar para o Senhor poupá-lo e restaurar a sua saúde, em nome de Jesus. Também tem uma irmãzinha da nossa igreja, ela estava aqui ontem no Congresso das Mulheres, tocando a bateria, e quando ela chegou em casa, ficou sabendo que a mãe havia falecido. E ela está transtornada, né? Realmente transtornada. Então vamos orar pela nossa irmãzinha. E também eu quero orar por uma irmãzinha nossa lá de Pirituba, né, que está com problema de saúde também. E para Deus restaurar a sua saúde, prover o tratamento médico que ela precisa e prover-se de uma maneira muito rápida, né? Para que Deus abençoe também a nossa irmã lá de Pirituba, né? Uma garota lá de Pirituba, da nossa congregação. Eu acho que são esses os pedidos, né? Acho que são esses os pedidos. Tem mais algum, pastor? Lembrando também vocês que no próximo sábado, é o primeiro sábado do mês de outubro, não é isso? Próximo sábado é o primeiro sábado. Então nós teremos a ceia do Senhor, virtual. Então nós vamos realizar a ceia às 18h30, bem? E eu gostaria hoje, como nós temos um bom grupo, eu gostaria de convocar pelo menos um dia de jejum na semana. Vamos jejuar em favor dos enfermos, né? Em favor dos enfermos, em favor de uma vacina, que tenhamos uma vacina rapidamente, confiável e eficaz, né? Então eu não vou fazer de segunda a sábado, mas escolha um dia na semana para você jejuar. Quem pode jejuar um dia nessa semana? Quem se compromete diante do Senhor? Amém. Eu também vou jejuar um dia na semana, tá? Em favor dos nossos irmãos enfermos. Tem também o filho do Jonas, o Benjamin. Benjamin, isso. Também, um garoto também que precisa de saúde, né? Vamos orar. Eu esqueci de dar um aviso. As irmãs que não vieram no congresso ontem, tem uma lembrancinha para vocês. Pega ali no final, tá certo? E também eu falei do pedágio no sábado, às 16h, é das 3 às 4. Os pais que têm criança aqui no departamento infantil, no Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade, pode passar no sábado, das 3 às 4, ou no domingo, após o culto da manhã e após o culto da noite, para pegar a lembrancinha do Dia das Crianças para os seus filhos. Amém. Então vamos orar, mas antes de orar eu quero então lembrar aos irmãos da nossa arrumação aqui. Hoje está mais trabalhoso, né? Então quem puder, por favor, nos ajude. Então assim, as cadeiras que já estão nos seus devidos lugares, tudo bem. Depois dos lugares preenchidos, aquelas que sobrarem devem ir lá para aquelas pilhas lá do fundo. E quem puder ajudar também na higienização, então eu sugiro que nós infelizmente só temos 4 borrifadores, então alguém borrifa e alguém passa o paninho, acho que fica mais fácil, tá bom? Então acho que facilita a ajuda. Lembrar também aos irmãos do nosso celeiro, por favor, procurem lembrar-se de contribuir com o nosso celeiro, trazendo alimentos, né, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, que com certeza nos ajudarão muito, que o nosso celeiro está quase vazio. Então nós precisamos ajudar alguns irmãos necessitados, então precisamos abastecer o nosso celeiro. Então, por favor, lembrem-se disso também, tá bom? Então é isso. Então quem tem um pedido, eu não sei da sua necessidade, não sei se você está no Salmo 40, esperando com paciência no Senhor, ou se você já chegou no Salmo 70, que está no apressa-te, Senhor, em socorrer-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Não sei, mas não importa. Tanto quem está esperando como quem está clamando por pressa, Deus é poderoso para atender a cada um de nós. Amém? Então, se você tem uma necessidade, apresente diante do Senhor. Você que está aí também assistindo
Apresente agora a sua necessidade. Vamos orar, buscar ao Senhor, clamar a sua poderosa mão sobre essas necessidades, atendendo cada uma delas. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e eterno, nosso Senhor, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento, Pai. Ó Senhor Deus, colocando as nossas necessidades, Pai, os nossos pedidos, Pai, o nosso clamor diante de Ti, Pai amado. Ó Pai Santo, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece, Pai, porque o Senhor olha o nosso coração, Pai. O Senhor não é como o homem que vê o exterior, Senhor, vê a aparência, mas o Senhor sonda cada coração, Pai amado. Por isso eu peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, sonda cada coração e vê a necessidade, Pai, e supra essa necessidade, Pai. Senhor, eu peço agora pelos enfermos, Pai. Oh, Pai Santo, todos aqueles que estão enfrentando lutas agora, Senhor, com enfermidades, Pai. Oh, Pai Santo, que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, traga cura sobre eles, Pai. Visita o Júnior, Pai, visita o Benjamin. Oh, Senhor, visita cada enfermo nesta hora, Pai amado. Oh, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita agora cada um deles, Pai. Estende a Tua mão, Senhor, e leva saúde, Pai. Oh, Senhor, livra de toda enfermidade, livra de todo mal, de todo laço, Pai. Oh, Pai Santo, livra de todo vírus, bactérias, Senhor. Ah, Pai, limpa o organismo, Pai. Oh, Senhor, trazendo a saúde sobre cada um deles, Pai. Oh, Deus eterno e santo, Pai bendito, nós pedimos, Senhor, suplicamos a Ti agora, Pai. Oh, Pai Santo, intervém, Senhor. Vem, Senhor, sobre cada necessidade. Opera na vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Oh, Senhor, que tem passado por necessidades emocionais, Pai. Oh, Senhor, aqueles que têm enfrentado depressão, angústia, tristeza, Pai. Ah, meu Senhor, alegra o coração, Pai. Eu peço por aqueles que têm passado por luto, Pai. Oh, Senhor, aqueles que estão de luto, meu Pai. Senhor, visita também e dá a Tua paz. Que o Teu Espírito Santo traga o consolo, o conforto aos corações, Pai. Oh, Senhor Deus, renova, Pai, em cada coração a alegria da Tua salvação, meu Deus. Tira a tristeza, tira a angústia, Pai. Oh, Senhor, livra da depressão, Pai. Oh, Senhor, traz saúde emocional, Pai. Oh, Pai Santo, eu peço por aqueles que têm causas, Pai, na justiça. Oh, Senhor, aqueles que estão desempregados, Pai. Oh, Senhor, aqueles que estão, Senhor, precisando de um recurso financeiro, Senhor. Aqueles que estão com dívidas, meu Pai. Oh, Senhor Deus, eu peço agora, Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, e envia o socorro a cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ah, meu Senhor, leva, Senhor, envia o recurso, Pai, envia, Senhor, a provisão, Pai, supre a necessidade, meu Deus. Oh, Pai Santo, eu peço, oro agora pelas famílias, Pai, para que haja paz nas famílias, para que haja concórdia, unidade, Pai. Oh, Senhor, restaura as famílias que estão divididas, Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Senhor, visita cada lar aqui representado, Pai. Oh, meu Deus, abençoa, Pai, prospera cada lar aqui, Senhor. Ah, Pai amado, peço também, Senhor Deus, oh, Pai, pelas crianças, Pai. Oh, Senhor, guarda cada criança nesses dias tão difíceis, Pai. Senhor, que o Senhor proteja as crianças, os adolescentes, os jovens, Pai. Guarda o coração de cada um, Senhor. Livra das contaminações deste mundo, Pai. Livra, Senhor Deus, de toda ideologia, Senhor, terrível, maligna, Pai. Ah, Senhor, guarda a mente e o coração dos jovens, das crianças, dos adolescentes, meu Pai. Oh, Pai Santo, pedimos pela nossa nação. Continuamos clamando por esta nação, para que haja paz, oh Senhor Deus, para que haja restauração na economia, oh Senhor, na saúde, na educação, Pai, oh Senhor, em cada instância, Senhor, em cada área, Senhor, desta nação, Pai amado, oh Pai, que a Tua boa mão esteja estendida, Pai, operando, Pai. Ah, Senhor Deus, abençoa, Senhor, os governantes desta nação, desde o presidente da República, Pai, até os vereadores, Pai, passando pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, Pai. Oh, Senhor, em cada instância jurídica, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor conceda direção a esses homens e mulheres, Pai. Que o Senhor conceda-lhes sabedoria, Pai, para que eles governem com ética, com justiça, com equidade, Pai. Que julguem com justiça,
justiça, Pai. Oh, Senhor, livra a nossa nação dos políticos corruptos, Pai, dos empresários corruptos, dos juízes corruptos, Pai. Guarda a nossa nação, Pai. Oh, Senhor, que venha o Teu reino sobre a nossa nação, Pai. Que haja salvação, Senhor. Salva as almas, nós te pedimos, Pai. Transforma a nossa nação, Pai. Oh, Pai Santo, opera poderosamente nesta nação, Pai. Oh, Senhor, visita a Tua igreja, Pai. Ah, Senhor, levanta a Tua igreja nestes tempos, Pai. Usa a Tua igreja, usa o Teu povo, Senhor. Oh, Pai, para ser testemunha, Senhor Deus, de Ti, Pai. Oh, Senhor Deus, que deem testemunha da vida transformada, Senhor, da nova vida em Cristo, Pai amado. Usa cada um de nós aqui, Pai amado, oh Senhor, para levar a palavra de salvação, Senhor. Oh Pai Santo, usa cada um de nós, Senhor Deus, para levar o evangelho de transformação, de renovação, Senhor, da vida eterna em Cristo Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Usa-nos para a Tua glória, Senhor. Abre a nossa boca, Senhor Deus, que a nossa boca não fique calada, Pai. Oh Senhor, mas proclame a salvação em Cristo Jesus, Pai. Oh Deus eterno e santo, glorifica e exalta o Teu nome nesta nação, glorifica e exalta o Teu nome nas nações desta terra, Pai, em nome de Jesus, de norte a sul, de leste a oeste, que o Teu evangelho, que o evangelho de Cristo seja proclamado, Senhor, em cada canto desta terra, que ouçam, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Pai. Oh Senhor Deus, vem também com a Tua chuva, Senhor. Oh Senhor, sobre cada região desta nação, principalmente sobre as regiões que estão, Senhor, sob a influência do fogo, Pai, que estão queimando, cuja flora está queimando, Pai. Oh Senhor, derrama a chuva abundante, Pai. Derrama a chuva abundante lá nos Estados Unidos também, na Califórnia, no Oregon, Pai, em Washington, Pai. Livra, Senhor, livra esses lugares dos incêndios, Pai. Em nome de Jesus, guarda a fauna e a flora desses locais, da nossa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Opera, nós te pedimos, Pai, opera, glorifica o Teu nome em cada necessidade, em cada pedido, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também peço, Senhor, que o Senhor nos conceda agora uma semana de paz, uma semana na Tua direção, na direção do Teu Espírito Santo. Guia-nos em cada passo que dermos, Pai. Guia-nos em toda decisão, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, se há alguém que está em busca de trabalho, Pai, abre portas de trabalho nesta semana, Pai. Aqueles que vão fazer consultas médicas, Pai. Oh, Senhor, cirurgias. Meu Deus, direciona todas as coisas, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana frutífera na Tua presença, Pai. Oh, Senhor, e também leva-nos em paz agora em segurança. Livra-nos de todo mal. Guarda a nossa saída, guarda a nossa chegada. Livra-nos de acidentes, de roubos, de toda sorte de mal, Pai. É o que eu também peço, agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Recebam a bênção. Que a graça maravilhosa, abundante, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito e glorioso amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas por toda a eternidade. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor.